pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Lenzi do Treinador OAB e nós vamos a mais uma contagem regressiva da segunda fase do exame de ordem. Nós estamos aí a 13 dias da nossa prova, né? Os dias vão passando, os dias vão acontecendo e eu vim falar hoje com vocês sobre algo muito importante. Na verdade, eu já vinha refletindo sobre esse tema e alguns acontecimentos me fizeram vir falar sobre ele, que é sobre o exemplo. Eu vi e estava participando esses tempos de um processo seletivo e entrevistando os candidatos. Eu queria saber de questões que eu poderia perguntar para eles diferentes daquilo que a gente normalmente pergunta para um candidato para uma determinada vaga. E nessas perguntas, na minha pesquisa, eu achei uma pergunta ultra, super, muito interessante, que falava sobre o que você vem vendo, o que você vem consumindo, quem você segue. E quando a gente percebe quem a gente segue, a gente percebe o que a gente tem colocado para dentro da gente. E por isso eu vou falar hoje sobre o poder do exemplo. Quando eu falo do poder do exemplo, é que ele está relacionado a pessoas que eu admiro e sigo e que me fazem pensar, refletir, ser melhor, né? Eu quero ser como eles, ou eu até uso da plasticidade para fazer coisas como eles, né? Eu tenho tamanha admiração por aquela determinada pessoa, por aquela determinada força, por aquela determinada coisa, que eu perco, ou melhor, eu ganho meu tempo, eu uso o meu tempo, que é a minha moeda mais valiosa, seguindo e absorvendo o que aquele ser tem a dizer. E pasmem, nessa sabatina eu ouvi muitas coisas e também ouvi um silêncio profundo, porque quando as pessoas começaram a analisar, né, para responder o que elas vêm consumindo, quem elas seguem, muitas também ficaram em silêncio por vergonha de ver que aquilo que elas estavam seguindo não era algo positivo, não era algo frutífero, não era algo que realmente fizesse diferença naquela vida ou tornasse aquela pessoa melhor. Então, gente, mais poderoso que o exemplo, que já é e tem um grande poder, a gente precisa pensar sobre isso. Porque eu tenho muitas coisas plastificadas, feitas, ditas, mas que não são executadas, né? A gente vive num mundo de pessoas extremamente perfeitas, extremamente corretas, que mostram isso para o mundo, mas não é o que realmente acontece. Então, o exemplo é algo surpreendente e muito legal. Eu, Gisele, particularmente Gisele, né? Eu já vi alguns amores meus morrerem, relacionados principalmente à amizade. Não é que eles morrem porque houve algo extremamente grave que me atingiu, mas eles morrem por algumas ações que para mim são inadmissíveis. E as pessoas vão morrendo na minha vida, porque aquilo é inaceitável, é inadmissível. E elas vão deixando de ter um lugar. Apesar de sermos pessoas que fazem muitas coisas erradas, a gente tá aí para falhar o tempo inteiro. Para cada um, né, conforme os seus valores, nós temos coisas que inadmissíveis. E por mais que você fale, nossa, mas essa pessoa, eu já vi ela fazer tantas coisas boas, dentro de mim, pelo menos Gisele, elas vão morrendo naturalmente. Eu perco a vontade de conversar, eu perco a vontade de ouvir, eu nem acredito mais no que eu ouço. Eu perco a vontade de compartilhar o meu tempo, que é a coisa mais valiosa que eu tenho na minha vida. E assim vai.
Então hoje, nessa nossa contagem regressiva, eu vim perguntar para vocês como é que tá esse ponto do poder do exemplo. E quem você anda seguindo para te colocar para frente, para você alcançar os seus objetivos. É muito interessante a gente ter em mente que o que a gente segue, vê, mesmo que por vezes pareça uma grande bobagem, Leilinha, tô te devendo, hein, Leilinha? Eu tô te devendo, hein? Mas eu vou, acabando aqui, eu vou te dar uma cutucada, tá, Leilinha? Eu tô te devendo. Então, gente, só recapitulando, nessa nossa contagem regressiva, a gente tá com tão pouco tempo para a segunda fase, né? E eu quero falar sobre isso. Quando a gente fala de exemplo, a gente sabe os exemplos que a gente gostaria de seguir e que a gente gostaria de ser. Eu tenho que falar para vocês que vocês todos são exemplos certamente para outras pessoas. A questão é que a gente na atualidade é exigido talvez por conta das redes sociais uma perfeição que não existe. E as pessoas têm medo de realmente mostrar fragilidades. Mostrar que aquele dia determinado, por exemplo, não deu certo. Mostrar que, de repente, ela falhou, não pôde comparecer. Mostrar que, de repente, tem dias que não são tão legais. A gente busca uma perfeição, mas a gente precisa ouvir mais que as palavras. Então eu vim aqui hoje falar sobre o poder do exemplo para vocês, porque como é que eu posso aceitar a exigência de alguém que não cumpre aquilo que ele fala que é o exemplo, né? Como é que eu posso fazer isso? E aí, essa grande reflexão é você observar o que você vem ouvindo e seguindo e lendo, né? Porque o nosso cérebro, ele absorve absolutamente tudo, gente. Ele absorve não só o falar, as palavras, a leitura, mas ele observa o que ele vê também. Então, como a gente está nessas 2 últimas semanas, eu quero te perguntar, como é que estão teus estudos? Será que alguém poderia se inspirar nos teus estudos e te ter como exemplo? Ou não? Ai não, professora, teria que arrumar muita coisa. Ou sim, não, eu tô super firme, eu tô super ligado, eu tenho um horário, eu tô cumprindo, eu tô fazendo. Porque a gente fica buscando exemplos fora, mas a gente também é exemplo para as pessoas. E as palavras que a gente ouve, elas entram na gente. Então eu vim nessa contagem regressiva perguntar o que você tem ouvido, o que você tem consumido, o que você tem buscado. Para que você possa racionalmente falar assim, putz, cara, esse podcast aí pra mim não dá mais. Não tá me agregando em nada, né? Só tá falando bobagem. Ou quem é que está falando, né? O que essa pessoa que está falando fez, acontece? Então, gente, na sociedade a gente usa muito uma máscara, né? A gente usa a máscara de boa moça, a gente usa a máscara de bom moço, do super-herói, a gente usa a máscara do palhaço, a gente usa um monte de máscaras. E como é que eu sei que aquilo que eu tô consumindo não tá me fazendo mal? Se você começa a repetir pelo exemplo um comportamento negativo, certamente aquilo tá te fazendo mal. Se você, consumindo aquilo que você escolheu, tá fazendo com que você não faça o que você precisa fazer, no nosso caso, o estudo, tá te fazendo mal. Se você não tem coragem de dar o exemplo com o que você tem vivido agora, como é que tá o teu estudo agora, como é que tá a tua dedicação, como é que tá o teu dia a dia, né? Tem alguma coisa errada. Então eu quero que vocês tenham que ter absoluta reflexão com relação ao que vocês estão consumindo. Tô falando aqui de vídeos, áudios, mas eu posso falar aqui de pessoas que eu convivo e que quando eu tô perto, ou me puxa um instinto muito ruim de eu falar mal dos outros, de eu meter o pau em todo mundo, de agressividade. Podem ser pessoas. Ou me dá um sentimento de tristeza, de decepção, né? De não adequação. Faz com que eu me sinta mal. E eu, de uma certa forma, escolho. Porque eu posso me retirar de um lugar.
Ou eu posso não ir para um lugar que vai propiciar esse lado meu, que não é tão legal e que todo mundo tem, aflorar. Porque o que eu vou ganhar na minha vida, por exemplo, fazendo coisas que não são da minha alçada? Cuidando da vida de pessoas que não fazem nenhuma diferença? Por que eu tô deixando o meu tempo escorrer com exemplos que não são legais? E o mais legal, temos os exemplos positivos que fazem a gente progredir e temos os exemplos negativos que fazem a gente olhar e não querer repetir aquele mesmo comportamento. Por que eu tô falando tudo isso? Porque muita gente me pergunta muito sobre as aulas, né? Sobre aulas, sobre os professores, sobre tudo o que acontece. E eu comecei essa semana as minhas aulas de graduação. E eu faço questão de fazer aplicações, assim como eu faço com vocês no treinamento de segunda fase, que inclusive está aberto para ser comprado, link na bio. Eu preciso fazer com você para você ter o meu exemplo. E para você entender que é possível. E para você raciocinar comigo. Se eu, Gisele, trabalho com neurociência há tantos anos, trabalho com estudo e sei que o cérebro trabalha com exemplo e repetição, eu faço questão de fazer várias coisas junto com vocês. Eu faço questão de escrever junto. Eu faço questão de fazer a espinha da nossa peça junto. Eu faço questão de grifar os problemas junto com você. Eu faço questão de abrir o vademecum na hora, tirar o coelho da cartola junto com você. Não tá nada pronto. É tudo na hora. Eu faço questão, nas minhas últimas turmas de graduação, eu escrevia junto com a pessoa. Ficava com dor no ombro? Ficava. Mas eu falava, não, se eu tô falando aqui, você vai escrever, porque é assim que você vai gravar e nós vamos fazer juntos. Juntos. Falava e escrevia tudo ao mesmo tempo. Mostrando assim, ó, eu tô com você. Eu tô fazendo com você. Quando eu falo do poder do exemplo, eu quero que vocês tenham essa reflexão. Não só do que vocês vêm consumindo, se o que vocês vêm consumindo é real, né? Vendo todas as facetas das pessoas que influenciam você, porque elas são falíveis e elas fazem merda mesmo, todo mundo faz, né? E se você tolera esse tipo de comportamento, se é uma pessoa que você ainda quer por perto, se é uma pessoa que você quer assistir, se é uma pessoa que você quer comprar alguma coisa dela, por exemplo, um livro, ou ter uma assinatura, um autógrafo, sei lá. Lembrar que você é exemplo para outras pessoas também. Então, imagina que tem uma câmera aqui, ó, aqui onde está o meu ETzinho, que te filma o tempo inteiro. O que você faz no dia a dia? É exemplo? Poderia ser exemplo para alguém? Como que você arruma a sua mesa? Como que a sua mesa está organizada? Como que teu estudo está andando? Como que estão suas peças de segunda fase? Como que está teu vademecum? Como que tá o cumprimento de horários que você se disponibilizou a estudar? Porque a gente, é muito inventivo. Às vezes a gente inventa que a gente tá estudando e não tá. A gente tá com o computador, com tudo aberto e a gente tá vendo outra coisa. Que não agrega em nada, gente. Nada. Então, gente, nessa véspera de OAB, eu queria muito que você prestasse atenção no que você vem consumindo. Porque tudo que você ouve, vê e lê entra dentro de você. E você precisa de coisas boas agora. Você precisa de palavras de encorajamento, você precisa de palavras de luz, você precisa de palavras de esperança, você precisa de palavras de fé, de coragem, de força, para ir pra frente. Sem vergonha nenhuma de ser feliz. E se afastar dos exemplos que você não quer ou se estar perto de exemplos que você quer. Então eu vou terminar esse vídeo fazendo a minha última pergunta, que é aquela pergunta que eu venho refletindo desde a semana passada, né? E participando de um processo seletivo, fiz a pergunta aos candidatos. O que você vem consumindo? Nomes? Quem são essas pessoas? O que essas pessoas fazem? Por que elas chamam a atenção sua? O que elas falam que te inspira? E o que elas falam e te inspira? É para ir para frente, para ser um ser humano melhor, ou é para falar bobagem? Ou é para atiçar um lado seu que não é legal, que todos nós temos, né? Eu tava vendo antes de começar esse vídeo, buscando algumas informações, e eu vi uma história, né, de um
de uma placa de caminhão que falava assim: não me siga, estou perdido. O que a gente mais encontra nas redes sociais são pessoas que estão perdidas, né? Só que elas falam: me siga, estou perdido. E quando você segue pessoas perdidas, o que acontece? Você se perde junto. E a gente não tá na hora de ficar perdido agora. A gente tá na hora de quê? A gente tá na hora de focar na linha, numa guia, né? Num caminho rápido. Nosso caminho rápido para a segunda fase nessa véspera é o quê? Exercício. Exercício, principalmente de questões, tá? Revisar as peças e fazer questões. Vademecum todo dia. Lembra que o vademecum é igual uma bicicleta quando a gente está aprendendo. Se a gente para, a gente não retoma do mesmo ponto que a gente parou. A gente precisa fazer todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Certo, gente? Então, a reflexão de hoje é o poder do exemplo, né? Que exemplos você vem seguindo? O que eles estão fazendo de bom com você? Onde eles te inspiram? E se você, com o seu estudo, seria exemplo para alguém? Seria exemplo para alguém. E se tem algo a ser arrumado, que seja arrumado agora. Porque olha que legal, gente. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Passar na OAB é uma grande responsabilidade. Ser advogado é uma grande responsabilidade. E depois você vai ficar na advocacia ou você vai ir para outros pontos, ser professor, ser delegado, ser juiz, ser promotor, seja o que for. Eu estava refletindo sobre isso hoje porque quando eu me tornei professora, que é algo que eu sempre quis fazer desde criança, engraçado, né? E aí, quando eu consegui realizar, que foi depois de muito tempo de advocacia, gente, a minha vida mudou muito. Muito, muito, muito. Por quê? Porque eu sei que eu preciso dar o exemplo. Posso mostrar meu lado humano? Eu mostro pra vocês. Quando as coisas não dão certo, quando às vezes acontece alguma coisa. Mas o exemplo impacta as pessoas. Então sempre eu tento ser a pessoa mais correta. Eu tento falar as melhores palavras. Eu tento agir do melhor jeito. E mesmo assim dá problema. Mas vocês, como estudantes para a OAB, têm grandes responsabilidades. Quando vocês passarem na OAB, as responsabilidades vão aumentar mais ainda. E o exemplo é tudo, né? A gente precisa eliminar da nossa vida o faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Porque a gente está vendo uma sociedade que fala muito do faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? A gente está vendo absurdos. E a gente precisa se unir para combater coisas que não são legais. Ok, gente? Então, já respondendo a perguntas que estão na minha caixinha de mensagens, até porque nos treinamentos aqui no Treinador OAB, eu ouço a vida de vocês inteira, eu participo da vida, eu sei todas as dores, né? A gente compartilha e cresce. Eu tô aqui para dizer que no que eu puder ajudar em qualquer coisa, eu tô aqui para ajudar. Tá bom? Podem continuar mandando mensagem. Hoje eu ouvi muitos e muitos desabafos, principalmente de alunas. Fique tranquilo que as nossas conversas é igual conversa de padre, tá? Elas estão blindadas. E onde eu puder ajudar, certamente irei. O que eu quero te dizer pra gente finalizar? Pessoal, há um tempo atrás eu estava acessando um site, eu vou depois deixar aqui embaixo, que são salas de aula virtuais. Eu vou deixar essa dica para vocês, porque ela é muito legal, porque às vezes o nosso exemplo positivo, ele acontece quando a gente está perto de pessoas que também fazem coisas que a gente precisa fazer. Assim, quando a gente tem um partner, né, que a gente chama um buddy, um amigo, um parceiro, a gente costuma ir além. Por isso que quando a gente estuda em biblioteca normalmente, ou algum ambiente que tem mais pessoas, uma baia que tem muita gente, né? Não sei qual é o teu caso, a gente costuma render mais, porque a gente fala, pô, esse cara tá estudando ainda, eu vou estudar mais um pouquinho. Então, eu vou deixar depois desse vídeo, uma sala de aula virtual que existe, que eu usei bastante semestre passado, e eu vou ver se eu começo a usar novamente, tá? E colocar pra vocês, porque eu tive poucos alunos que entraram, mas os alunos que entraram gostaram bastante. Você se inscreve, é gratuito, tem várias salas de aula já prontas.
Você pode entrar, é tudo silencioso, mas você vê da tela do seu computador, se você está estudando em casa, aquele monte de cabecinha estudando. E olha só essa fotografia desse exemplo já te estimula a ir além, te estimula a estudar. De repente, se você não está estudando, né? É como quando eu começo a academia e tô sem coragem e peço para um amigo ir, né? Ou quando eu colo naquele amigo que faz uma super dieta e começa a entrar na onda dele. Olha só o poder do exemplo. O poder do exemplo é magnífico. E o que é legal do poder do exemplo? É eu poder ter exemplos para mim, eu poder ser exemplo para as pessoas e eu poder refletir se aqueles exemplos que de repente eu tenho ou tinha não fazem mais sentido na minha vida, não me fazem me sentir bem, né? Não precisa ir muito longe, é não fazer você se sentir bem. Talvez um sentimento de tristeza, de revolta, de nojo, de tipo, não aceito. Ou não quero mais ouvir, nem falar, nem conversar. Às vezes a gente precisa dar uma chacoalhada na nossa vida, né? Pra gente tirar essas coisas que não são exemplo pra gente, ou que a gente não gostaria que a gente passasse na nossa própria vida. Tá bom, gente? Então, a dica de hoje da nossa contagem regressiva é o poder do exemplo. Quem é que tá te dando exemplo para você seguir na sua jornada de estudos para o exame de ordem, né? Quem é que tá te acompanhando aí? Quem é que tá te estimulando para o bem? Conheça pessoas que falem coisas positivas todos os dias. Tem milhares de pessoas. Conheça e retire tudo aquilo que não é mais exemplo para você, que não é o que você gostaria de fazer, nem o que você gostaria de ter, tá bom? Bom, gente, eu termino por aqui. Até amanhã. Um beijo.